Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, nessa rede social, amém, dia 19/8/2016, às 8h11, amém. Junto para nós falarmos de um Deus maravilhoso, falarmos das suas maravilhas, das suas misericórdias, comentarmos um pouco sobre o plano de salvação de Jesus que Ele tem para o pecador, para a pecadora. Jesus, Ele tem um plano, amém. Ele tem um plano para levar o pecador ao céu de glória. Nós, pecadores, nós temos uma oportunidade única dada por Deus para nós sairmos dessa para a vida eterna, através de Jesus Cristo. O plano de Jesus Cristo, o plano de salvação que Deus tem para nós é um plano eterno, um plano único. Deus projetou, é o intento do coração de Deus, a salvação do pecador e da pecadora. Quando esse pecador, quando essa pecadora, ela ouve falar de Jesus, ela ouve falar do amor de Jesus, ela ou ele, a criatura de Deus, o miserável pecador, o vil pecador, ele escuta a grandeza, a misericórdia de Deus, né? Deus, ele quer que nós se arrependemos dos nossos pecados. Ele quer que nós deixemos as obras da carne, que é a inveja, que é a bebedeira, que é a inimizade, que é a ira. Ele quer que a gente deixe as obras da carne, que é a porfia, emulações. Lá em Gálatas, capítulo 5, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Deus quer que nós, homens e mulheres, as criaturas de Deus, nós venhamos deixar as obras da carne, nós venhamos mortificar as obras da carne e andarmos nas obras do Espírito agora, nos frutos do Espírito, amém? Deixando, como eu já falei, repito, a inveja de lado, deixando, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Nós, antes de nós aceitarmos Jesus Cristo, antes de nós conhecermos a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, nós andávamos nas concupiscências da nossa carne. Nós andávamos segundo o espírito da desobediência que opera agora nos filhos da desobediência. Nós éramos invejosos, nós éramos iracundos, nós éramos cobiçosos, nós éramos maus, inimigos de Deus. Nós éramos, por natureza, nós estávamos longe de Deus. Mas agora, pela infinita misericórdia de Deus, nós cometemos, antes de aceitar Jesus, nós cometemos milhões de erros. Milhões de erros. Se eu fosse passar aqui o dia todinho falando, fez isso, fez aquilo, mas Jesus Cristo nos perdoou as nossas ofensas. Jesus Cristo nos deu uma segunda chance. Amém, glória a Deus. E por esse motivo nós estamos aqui, falando agora que nós devemos deixar as obras da carne. O apóstolo Paulo diz: andai em espírito agora, e não cumprireis a concupiscência da carne. Que antigamente nós cumpriríamos, nós andarmos. Antigamente, quando eu falo antigamente, é quando a gente não tinha o conhecimento de Jesus Cristo. A gente cumpria
A gente andava na carne, a gente, como eu já falei, a gente era iracundo, a gente era invejoso, a gente era homicida, a gente desejava o mal para as pessoas, a gente era pessoas incompreensíveis, a gente andava nas obras da carne, pecadores, abomináveis, a gente cometia muitos pecados, muitas ofensas diante de Deus. Mas agora Deus quer que a gente ande no Espírito. Amém? Porque a carne cobiça contra o Espírito. A nossa carne, que é a nossa natureza pecaminosa, a natureza de Adão e Eva, ela cobiça contra o Espírito de Deus. Há uma luta, um duelo entre a nossa carne e entre o Espírito de Deus, entre a nossa concupiscência. O crente, quando ele aceita Jesus Cristo, ele é batizado nas águas, é batizado no Espírito, ele vai ter, o Espírito de Deus vai ter uma luta contra a carne, porque a carne, que é a natureza pecaminosa, ela quer que nós viemos obedecer a ela, que é a natureza, como eu já disse, pecaminosa. Amém, glória a Deus. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E nós não estamos mais debaixo da lei. Por isso que nós não podemos mais cumprir as concupiscências da nossa carne. Por isso que nós não devemos mais andar segundo como nós andávamos antigamente, longe de Cristo, longe da palavra de Deus. Devemos agora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pedir que Deus nos ajude a andar no Espírito. Jesus, eu quero andar no Espírito. Jesus, eu não quero andar na minha carne, eu não quero ser guiada. Quem que nos guia? É a nossa carne ou é o nosso Espírito? Ou é o Espírito de Deus? Deus quer que nós andemos em Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, a inveja, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E tudo isso aqui nós fazíamos. Nós não íamos herdar o reino de Deus. Por quê? Porque nós andávamos segundo a carne. Como eu já disse, quando a gente não conhecia a palavra de Deus, quando a gente estava longe da misericórdia de Deus, quando a gente estava perdido mesmo, andando nesse mundo perdido, sem Deus no coração, sem rumo, vagando, nós éramos guiados pela nossa carne. Mas agora, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E nós não íamos herdar o reino de Deus. E nós não queremos andar mais segundo a nossa carne, porque nós não estamos debaixo mais da lei do pecado. Nós estamos debaixo da lei de Deus, a lei da graça, a lei da misericórdia, a lei do sacrifício de Cristo, a lei do amor de Cristo. Amém? Agora nós queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. E diz a Bíblia que o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-se uns aos outros, invejando-se uns aos outros. A Bíblia diz que nós não devemos ser não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então,
que o espírito da inveja, que é uma obra da carne, amém? Que esse espírito carnal seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, devastado da nossa vida, que venha os frutos do Espírito Santo, que, como eu já disse, é o amor de Deus. Encher o nosso coração de amor pelas almas perdidas, pelos nossos inimigos, pelas pessoas. Que Deus venha encher nosso coração de misericórdia, de piedade, de bondade. Que Deus venha encher o nosso coração de fé, de alegria, de paz, de benignidade, de mansidão. Quando alguém faz alguma coisa contra nós, que nós venhamos ter o espírito de mansidão. Nós precisamos. Algo que nós necessitamos nesses últimos dias é o fruto, é o Espírito Santo. É Ele que produz o gozo, é Ele que produz o amor. Ele tem que dominar a nossa carne. Como eu já disse, a Bíblia diz que eles se opõem um ao outro, mas nós, os crentes salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós temos que andar no Espírito, cantando ao Senhor, salmodiando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, jejuando, pedindo sempre a misericórdia onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa empresa, nas ruas, no ônibus, no nosso carro, enfim, aonde nós estivermos, nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Cheio da misericórdia de Deus, orando todo o tempo, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, amém? Pedindo, como eu já falei, o socorro, o auxílio de Deus nas horas difíceis, perdoando as ofensas, sabe? Pedindo o amor de Deus. Jesus, eu quero amar. Jesus, eu quero andar no Espírito. Jesus, eu não quero andar na carne. Ser sincero com o Senhor. Eu não quero satisfazer a minha carne. Eu não quero andar invejando ninguém. Eu não quero andar cobiçando ninguém. Eu não quero andar irritando ninguém. Eu não quero andar, meu Deus, ofendendo ninguém. Eu não quero andar, meu Deus, falando mal de ninguém. Eu quero sempre andar orando, pregando a tua palavra, falando de ti, todo o tempo, cantando, louvando ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome. Remido o tempo, porque os dias são maus. Que Deus nos abençoe, que Deus venha nos ajudar a produzir os frutos do Espírito, que são o gozo, que é o amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos de mais. Algo, como eu já disse e falei e repito, que nós precisamos é os frutos do Espírito abundar sobre nós, porque só assim nós venceremos os ataques do maligno, só assim os frutos do Espírito, porque nós somos árvores diante de Deus, e nós temos que produzir frutos. Os frutos do Espírito de Deus é isso. É o gozo, é o amor, é a paz, é a alegria, é o perdão, é a santificação, é a pureza. E contra essas coisas não há lei. Então que Deus nos ajude a nós, a todos nós, a produzirmos. Se nós temos algo contra o nosso irmão, algo que a gente tem visto muito hoje em dia, são os frutos da carne. É a obra da carne. A gente tem acontecido muito, que é a briga, é a inveja, é a contenda, os homicídios, os assassinatos, o ciúme, a emulação, todas essas obras a prostituição, pessoas caindo no pecado da prostituição, homens e mulheres não resistindo ao pecado. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não queremos mais ser objeto. Nós não queremos mais ser objetos da obra da carne, não. Não queremos mais ser objeto da obra da vergonha, da obra do vexame, da obra da condenação. Nós queremos ser objeto agora da obra da santificação e da glória de Deus e do Espírito de Deus. Amém. Do gozo, da paz. O mundo pode estar caindo em cima da gente.
os problemas, as aflições, as doenças, as enfermidades, as provas, tantas coisas adversas, contrárias que vêm contra a nossa fé, mas nós temos o fruto do Espírito Santo, que é a paz de Deus. Amém? A paz de Deus. E nós necessitamos dos frutos, porque só com os frutos queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. Estarmos cheios do Espírito é estarmos cheios do gozo, cheios da paz, cheios da fé, cheios da temperança, cheios da esperança, cheio de salmos, cheio da Bíblia Sagrada no nosso coração. E assim nós venceremos. Venceremos as dificuldades, venceremos as tribulações, venceremos tudo. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Jesus. Os seus apóstolos eram homens, ou porque eles são eternos, eles morreram, eles passaram pelo primeiro plano da morte, que todos nós vamos passar. Abraão passou pela morte, mas Deus falou e disse que ele não é Deus de morto, ele é Deus de vivo, porque Abraão vivo está. Abraão não está morto, ele morreu aqui para esse plano, como eu vou morrer, nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar com Cristo. Hoje já ressuscitamos, agora nós estamos esperando só a promessa de ver a Ele face a face, de a palavra de Deus se cumprir. E agora, hoje nós só ouvimos falar de Jesus. Hoje nós só ouvimos com os nossos ouvidos alguém falar as histórias de Jesus, as experiências, os testemunhos que foram tocados pelo Espírito de Deus. Mas haverá um dia, e esse dia está chegando, que todos nós vamos ver a Cristo de verdade. Vamos tocar nele, vamos ver as cicatrizes. Só quem vai ver isso são os que creem, que não duvidaram. Vai ter esse dia que Jesus vai se manifestar, o Espírito dele. Nós vamos ver ele como ele é. E ele é um homem que o coração dele tem muito amor. Jesus tem muito amor pelos perdidos, tem muito amor pelos inimigos dele, tem muita misericórdia. Jesus é um homem que tem muita misericórdia. Ele perdoa sempre. Quando alguém se levanta contra ele, ele olha com olhar de misericórdia. Ele olha com olhar de piedade. Ele olha com olhar de clemência para aquela criatura, porque ele sabe que aquela criatura não é nada, é só um sopro. Ele soprando, é como se fosse uma vela acesa. Ele soprando, aquela vela se apaga. Então ele fica só olhando o jeito daquela pessoa que fica lutando contra ele, muitas das vezes, que é soberbo, que é arrogante, que anda nas obras da carne. E Deus quer que ele se arrependa. Deus quer que a gente se arrependa. Deus não quer que a gente ande nas obras da carne. Ele fica só contemplando a gente. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja que vai subir para o céu de glória do arrebatamento é essa igreja. São esses homens, essas mulheres que produzem, que são guiados pelo Espírito Santo, que produzem o gozo no meio da tribulação, no meio da aflição, no meio das enfermidades, no meio da ela está o gozo da salvação. O amor no meio do ódio, ela está com o coração cheio do amor de Cristo. No meio do ódio, da inveja, da rejeição, do desprezo, do mal, ela tem o amor de Cristo. Ela sabe o quanto ela é importante para Deus, o quanto ele é importante para Deus, o quanto Deus o ama, o quanto Deus deu a vida dele. Está com o coração cheio do amor. Ele não tem ódio no coração, ele não consegue guardar o sentimento do ódio, porque ele sabe, ele conhece, ele tem o Espírito, ele é guiado, ela é guiada pelo Espírito de Deus. Por isso que é importante, como é importante nós buscarmos esse dom do amor, o dom da paz, o dom da misericórdia, o dom da temperança, o dom da bondade, porque, como eu já disse, só com esses frutos é que nós vamos vencer esse mundo caído, esse mundo perdido, esse mundo que jaz no maligno, essa geração perversa, como disse a própria Bíblia. Só através do Espírito de Deus, dos frutos, é que nós temos a vitória. Amém? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade.